Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como configurar o acesso para o professor. Primeiro passo aqui, vou cadastrar o professor pedagógico, professores. Se esse professor já estiver cadastrado aqui nessa área, é só buscar aqui os dados dele e colocar o usuário aqui que a gente vai criar. Nesse caso eu vou criar aqui do zero, né? Novo registro. Colocar aqui os dados do professor. Tem que preencher todos os dados aqui, telefone também. Endereço aqui, basta digitar aqui o CEP. E aí ele vai procurar aqui, ok, já localizou. Complemento aqui, endereço, nome do pai e da mãe também, bom colocar. Não é obrigatório, mas é importante preencher a ficha completa. E o endereço de e-mail também é obrigatório. Ok, e aqui a parte restante aí também, se quiser preencher, interessante. Ok, salvo o registro, está cadastrado. Aqui, para que ele tenha acesso à parte web, eu preciso criar um login para ele e fazer essa ligação. Por enquanto eu não criei, então vou fechar essa tela e venho aqui no cadastro, login e senha, novo registro, vou criar aqui o login do professor para que ele tenha acesso, colocar aqui uma senha para ele. Salvo o registro, ok. Então, criei o usuário e a senha para esse professor. E aqui eu volto em professores. E aí eu coloco esse usuário aqui. E esse professor vai ter aquele usuário conectado. Então, terá o registro, vou colocar esse usuário que eu acabei de criar. Certo? Lembrando que eu poderia ter criado primeiro o usuário e depois criado a ficha do professor. Essa ordem não interfere em nada. Pronto, então o professor já está criado. O próximo passo eu vou configurar as disciplinas que esse professor vai trabalhar. Aqui eu venho em pedagógico, disciplinas. Eu vou pegar aqui o 5º ano, né? Isso poderia ser qualquer outra série. Aqui, mas vamos deixar como 5º ano. Então esse professor aqui ele vai trabalhar com todas essas disciplinas, como exemplo. Então eu venho aqui, língua portuguesa, novo professor. Aqui eu informo que busco já, porque esse professor já está cadastrado. Eu clico aqui e aí ele já está aqui na lista. Então seleciona. Ok, posso já colocar também a carga horária dessa disciplina. Então posso preencher aqui toda a ficha. Mas por enquanto é isso aqui. Salvo o registro e ele já pergunta aqui quais são as turmas que esse professor vai trabalhar. Vou colocar aqui também, só tem essa turma. Ok, então 5º ano só tem essa turma, então você colocar. Se tivesse mais outras turmas, aí colocaria aqui as outras turmas, certo? Então, língua portuguesa, mesmo processo eu tenho que fazer para as outras disciplinas. Lembrando que eu estou colocando o mesmo professor para todas as disciplinas, mas possa ser que cada disciplina tenha um professor diferente. Então, aqui também o mesmo professor. Salvo registro, nova turma, ok. História, novo professor. Salvo aqui a nova turma, ok. Geografia, também o mesmo professor. Ok. Vamos colocar até aqui. Então, já está configurado aqui o acesso
que a gente acabou de criar para o professor e quais são as disciplinas que ele vai trabalhar. Lembrando que eu coloquei aqui como exemplo que esse professor é apenas do 5º ano. Mas se ele fosse professor de uma outra série também, é só buscar aqui a série que ele vai trabalhar, seleciona e aí coloca o nome dele e informa a turma, certo? Então, feito esse processo aqui, o professor já vai ter acesso à parte web, certo? Ele vai usar aquele login que a gente criou, né? Que foi esse login aqui e a senha dele, e aí ele vai ter acesso, certo? Lembrando que lá na página web ele vai ter a opção de alterar essa senha se for necessário. Então é isso, porque é a parte de configuração de acesso.